Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário em que puderem me assistir, em que puderem assistir às palestras do Sercom, todos serão muito bem-vindos e agradecemos do fundo do nosso coração pelo prestígio, pela atenção. Antes de iniciarmos a nossa exposição, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz a nós todos, nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, nos envolvam em muita luz, em muita proteção, afastando de nós toda energia negativa, todo pensamento que não seja o nosso, para que a gente possa aproveitar ao máximo a lição sobre a qual vamos falar. Agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda para entendermos melhor. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Pão Nosso, lição 139, Oferendas, é o título da lição. Como sempre acontece, Emmanuel, em todas as suas lições, traz uma referência evangélica e nesta lição fala a respeito da carta que Paulo enviou aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. E Paulo diz: porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Esse livro Pão Nosso, como todos nós já sabemos, foi ditado por Emmanuel e a psicografia é de Francisco Cândido Xavier. E nesta lição, nós, através dos ensinamentos de Paulo, nós aprendemos que os hebreus ofereciam a Deus o sacrifício de um cordeiro puro, sem manchas e sem defeitos, para que eles pudessem obter o perdão de seus pecados. O sacrifício de animais acontecia frequentemente entre os vários grupos étnicos em várias partes do mundo. Por isso que a morte de Jesus, puro e sem pecados, é o sacrifício supremo, como o maior ato de amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Exatamente nesta epístola, nesta carta que Paulo enviou aos Hebreus, Paulo fala da eficácia absoluta e definitiva do sacrifício de Jesus por todos nós, salientando que foi realizado uma só vez, de uma vez por todas, e o valor desse sacrifício é eterno. Não há necessidade mais de nenhum sacrifício de pessoas ou de animais. Portanto, esse sacrifício único opõe-se aos sacrifícios de animais, de pessoas, de seres inocentes, porque são impotentes, eles não significam nada para Deus e não nos levam à salvação. Não é a morte de pessoas ou de animais que vão agradar a Deus, nosso Pai. Infelizmente, essa prática ainda acontece até hoje. O sacrifício de pessoas, o sacrifício de animais, e realmente não há necessidade, porque Jesus, no plano espiritual, é o nosso intercessor junto a Deus. O que nós precisarmos, nós devemos recorrer a Jesus e a Deus. Que as nossas dificuldades, os nossos problemas, se for do nosso merecimento, serão atendidas. Porque quando tudo vai bem, nós ficamos tranquilos,
E nós esquecemos, inclusive, de agradecer essa dádiva da vida, de estarmos bem, da nossa vida estar transcorrendo tranquila, sem problemas. Porém, tão logo surjam as dificuldades, o ser humano, nós vamos procurar alguém para substituir alguém ou um animal ou algo para que sofra, para que morra em nosso lugar. Isso é próprio do ser humano. Ainda hoje, nós encontramos nas esquinas, nas travessas, nós encontramos aves ao redor de outras dádivas, de outras oferendas aos espíritos. Sacrifício de seres inocentes, de seres puros, que são colocados à prova para a salvação de alguém que esteja pedindo algo aos mentores, aos espíritos. O preço é sempre muito elevado. A responsabilidade é muito grande pela fuga do aprendizado que nós deveríamos estar passando, que nós deveríamos estar aprendizando. Isso adia indefinidamente a experiência benéfica, que esse aprendizado, que muitas vezes nós chamamos de sofrimento, que não é sofrimento, é um aprendizado, que nós estamos deixando de aprender, procurando transferir para outros, para alguém, para algum animal, o que seria o nosso aprender, o nosso entender os direcionamentos de Deus em nossas vidas. Além do comprometimento e da responsabilidade junto a esses espíritos ainda em fase de aprendizado, aos quais estamos pedindo para que intercedam junto a Deus por nós. São espíritos que ainda necessitam dessa matéria, ainda necessitam desses animais expostos, portanto, ainda em fase de um aprendizado que ainda será muito longo, e o nosso comprometimento também é muito grande em relação a esses espíritos, e com certeza nós seremos cobrados. Nos ritos primitivos não havia qualquer problema de consciência, de remorso ante o sacrifício de jovens e de crianças. Isso nos ritos primitivos. Posteriormente, já na fase de Jesus, com o tempo passou-se a matança de ovelhas, touros, bodes que eram levados aos santuários. Além dos animais, além de pessoas, além de jovens que eram imolados, que eram sacrificados, por muitos séculos perdurou a doação de óbolos, de doações, de propriedades, preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto da salvação. Todas essas demonstrações têm a clara intenção de conquistar a simpatia exclusiva de Deus para cada um de nós, através desses espíritos intermediários. Como se o Pai, como se Jesus, estivessem preocupados apenas com a terra, com as particularidades terrestres. Deus não cuida só da terra, Deus não cuida só de mim. Deus cuida do universo, de cada planeta, de cada estrela. E o meu problema, muitas vezes que parece tão grave, talvez eu própria possa resolver, talvez com calma, com discernimento,
talvez eu própria possa resolver. Se estiver muito difícil para eu resolver, eu não preciso sacrificar nenhum animal. Eu posso pedir ajuda de Deus, ajuda de Jesus, ajuda dos espíritos protetores e com certeza, se for do meu merecimento, eu vou conseguir. Se não for do meu merecimento, que eles me tragam resignação para eu entender que ainda eu estou em fase de aprendizado. Não é preciso matar animais e nem seres de nenhuma espécie. Isso não agrada a Jesus e não agrada a Deus. A maioria das pessoas que oferecem essas dádivas materiais não procede assim apenas por amor à obra das casas de caridade, das casas de fé. Não procedem assim pensando na obra divina, mas com o propósito de comprar o favor de Deus, o favor dos céus. Com o propósito de comprar um passaporte direto para o paraíso. E, com isso, procurando se eximir ao trabalho de aperfeiçoamento. Nesse sentido, Jesus já nos ofereceu a resposta. Longe de pleitear qualquer prerrogativa que ele, por sinal, tinha direito, por ser um espírito tão superior, tão puro, tão sábio, inteligente, Jesus poderia se prevalecer dessas qualidades, mas em nenhum momento se prevaleceu dessas prerrogativas. Não enviou substituto, não enviou animal, não enviou ninguém ao Calvário, não enviou nada para sacrifício dos templos, mas levou ele mesmo. Ele mesmo carregou a cruz pesada que impuseram a ele e que ele se impôs, e se sacrificando em favor de todos nós e dando a entender que todos nós também precisamos dar o nosso próprio testemunho de fé, de amor a Deus, de amor aos animais e carregar a nossa própria cruz até o altar da vida eterna. Não nos eximir de entender que cada um de nós, não existe ninguém no planeta Terra que não tenha problema, que seja inteiramente feliz, porque os espíritos que são superiores, que já atingiram esse grau de felicidade, de sabedoria, já não estão aqui na Terra. Se nós estamos aqui na Terra ainda, é porque nós temos ainda muito que aprender. Nós ainda temos muito que agradecer. E com certeza, o que Deus quer de cada um de nós, que a gente carregue a nossa cruz com calma e de repente, por que não, até com alegria, procurar entender os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde. E este ensinamento de Emmanuel é tão próprio para este momento que nós estamos passando agora. E ficarmos tanto tempo em casa, procurando entender exatamente o que está acontecendo com o planeta. E ao invés de resmungar, ao invés de blasfemar, por que não vibrar pelo nosso planeta, para que todos nós possamos entender que isso tudo é a vontade de Deus e que não é à toa. Procurar entender por que nós estamos passando por tudo isso. E agradecer, vibrar. É isso que Deus e Jesus espera por todos nós. Que a gente entenda, que a gente procure fazer uma autoanálise. Por que eu estou passando por isso? O que será que eu já fiz antes para que eu tenha que reparar agora? Não é em vão. Inclusive o nosso planeta que foi tão maltratado, tão judiado por todos nós, e o próprio planeta está pedindo ajuda. Está pedindo as bênçãos de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos faça entender que nada que acontece com cada um de nós, de alegria, de felicidade, ou de mal-estar, ou de dificuldade, ou de problema,
nada acontece que não seja a vontade explícita de Deus. E sempre lembrar, Deus está muito ocupado. Deus não está preocupado só com a terra. Deus está preocupado com o universo. E é para onde nós um dia vamos nos dirigir em voos altos, como a própria andorinha. Pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz e nos façam entender que não existe dificuldade, não existe sacrifício, não existe castigo. Existe sim um grande aprendizado, e que cada vez mais nós tenhamos mais amor pela terra, pela natureza, pelos animais, e entender que são espíritos como nós e que precisam do nosso amor para que eles possam evoluir. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Um beijo para todos.